Eu queria convidar você para abrir em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, versos 6 ao 10. Juízes capítulo 2, versos 6 ao 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada uma a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então Josué, filho de Num, faleceu, o servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Amém? Queridos, eu quero hoje ministrar um sermão subordinado ao seguinte tema. O tema desse sermão é as três cadeiras. E na verdade esse é um sermão que foi preparado em formato de livro por um pastor norte-americano chamado David Wilkerson. E nesse sermão ele fala sobre continuidade geracional. Preste bastante atenção, essa é uma palavra para a família. Nós estamos com muita expectativa porque nós estamos vivendo o ano novo no calendário sol e lunar em todo o Oriente. Nós estamos saindo de um tempo de pandemia, de ressaca, que o mundo está se reconstruindo depois dessa crise global. Então nós temos a certeza que esse é um período de recomeços para muitas pessoas. E é por isso que eu sinto fortemente no meu coração de compartilhar com você essa mensagem das três cadeiras, porque realmente ela mudou a minha vida e mudou a maneira de enxergar algumas coisas. Então eu quero mostrar para você um padrão que existe na Bíblia. Você precisa entender que o livro dos Juízes ele está descrito em um pano de fundo. E o pano de fundo do livro dos Juízes é a oscilação, é a gangorra espiritual que viveu o povo de Israel. Na verdade, o livro dos Juízes ele foi construído em cerca de 400 anos de história. E nós temos ali cerca de 16 juízes, homens e mulheres que governaram a nação em tempos de crise. Quando nós olhamos para o contexto do livro dos Juízes, nós percebemos um fator. Nós percebemos que o povo de Deus, muitas vezes quando estava no topo da vida espiritual, quando estava vivendo em intimidade, em comunhão com Deus, eles então gozavam de uma bênção do Senhor, que fazia com que a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, a sua vida material estivesse em alta. Mas de repente esse povo caía em decadência, se prostituía com os ídolos, vivia uma imoralidade sexual sem tamanho, e então eles caíam da graça de Deus. E a partir desse momento que eles caíam, eles eram escravizados pelos seus inimigos. Então Israel foi escravizado diversas vezes por diversas nações ao seu redor, como por exemplo os filisteus. Diversas vezes Israel estava gozando do favor de Deus e desfrutando da sua bênção no auge da vida espiritual, mas de repente eles caíam em idolatria e imoralidade, e Deus punia a nação, e eles iam para a sarjeta. E quando eles estavam lá na sarjeta, quando eles estavam no fundo do poço, eles se arrependiam e pediam a Deus ajuda, e o Senhor enviava um libertador ou uma libertadora. Nós temos vários juízes na Bíblia, exemplo, Sansão, Jefté, Baraque, Tobias, o próprio Gideão, homens que foram juízes, ou seja, governantes, homens que trouxeram
respostas de Deus em tempos de crise para a nação. Então todo o livro do Juízes é construído nessa ótica. Uma hora eles estão bem com Deus, estão desfrutando da sua bênção e da sua plenitude, mas de repente eles caem da graça, eles vão para o fundo do poço, eles começam a ser escravizados pelas nações vizinhas, então eles se arrependem novamente, eles voltam ao auge e ascendem mais uma vez na bênção de Deus, mas depois eles caem novamente, e isso vai acontecendo de forma cíclica. Por isso eu digo, o livro do Juízes é como se fosse uma gangorra. Na verdade é uma espécie de roda gigante, em que às vezes o povo está lá em cima e daqui a pouco está lá embaixo, e aí eles se arrependem novamente, Deus os exalta, eles passam 20, 30 anos e depois eles caem mais uma vez, e são escravizados durante 20, 30, 40 anos, então se arrependem, Deus envia outro juiz e eles se levantam novamente. É um ciclo. E quando o Juízes começa falando sobre a história de gerações, ele conclui que havia uma geração que serviu o Senhor nos tempos de Josué e que foi fiel nos tempos de Josué. Mas de repente, os pares de Josué, os líderes da nação morreram. E então levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor, e essa nação sucumbiu diante dos desafios que se apresentavam. Então David Wilkerson apresenta as 3 cadeiras como 3 gerações, 3 períodos geracionais em que as pessoas vão servir a Deus no seu tempo. E quando nós olhamos para o tema geração na Bíblia, nós encontramos algumas estatísticas. Por exemplo, existem estudiosos que defendem que o tempo de uma geração é o período de 40 anos, porque foi o tempo em que Moisés passou peregrinando com o povo no deserto. 40 anos é um período probatório, e muitas vezes a gente vê esse tempo se repetindo na Bíblia. Então alguns autores dizem que o tempo de uma geração é o tempo determinado de 40 anos. Mas então nós olhamos e nós percebemos que outros autores defendem que o tempo de uma geração é de 70 anos, por causa do Salmo 90, em que Moisés disse que o homem vive 70, no máximo 80, e o resto dos seus dias são canseiro e enfado, e também porque foi de 70 anos a duração do cativeiro babilônico. E outros autores, por sua vez, defendem que o tempo de uma geração é o que está descrito em Gênesis capítulo 6, quando Deus olhou para a humanidade em tempo de depravação total e disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, portanto os seus dias serão 120 anos. Então não existe um consenso entre essas linhas de estudo, se 40, se 70, se 120. Na verdade o que nós temos é que Deus é um Deus de gerações. E Ele espera que tudo que Ele faça em nós possa reverberar pelas próximas gerações. Tudo que Deus faz em nós não pode terminar em nós. Precisa reverberar, tem que repercutir, tem que influenciar as gerações posteriores. Então nós temos aqui um quadro que mostra um sistema de 3 gerações. E existe um padrão na Bíblia que nos apresenta. Então essa cadeira nós vamos chamar da cadeira do compromisso, porque essa cadeira representa aquela geração que abraçou um compromisso em servir a Deus, se assentou nessa cadeira e fez a diferença no seu tempo. Essa cadeira vai ser agora a cadeira do compromisso. Aqui se assentaram os homens e mulheres que disseram: nós teremos uma aliança com Deus e faremos um voto com Ele. Como o próprio Josué fez isso anos atrás, quando ele se levantou diante do povo e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está todas as pessoas que se assentaram e fizeram um compromisso. Por isso eu dei o nome dessa cadeira de a cadeira do compromisso. Mas aqui nós temos uma outra cadeira, uma outra geração. E essa cadeira é a cadeira do café com leite. Essa cadeira é aquela cadeira daquelas pessoas que, de alguma maneira, elas não têm um compromisso com Deus. De alguma forma, elas não abraçaram um compromisso de fazer aliança, de fazer a diferença. Elas simplesmente estão vivendo uma vida, como diria o Zeca Pagodinho, apenas olhando a vida passar. São pessoas que estão dentro de uma aliança, mas eles não têm compromisso nenhum. Na verdade, eles estão divididos consigo mesmo. Aqui estão aquelas pessoas que relativizam seus valores dependendo das circunstâncias. Aqui estão aquelas pessoas que agem por conveniência quando elas são pressionadas. Então essa cadeira, por falta de melhor nome, eu dei o nome de a cadeira do café com leite. É a cadeira em que se sentaram aqueles personagens que não fizeram a menor diferença no seu tempo. Na verdade, foram pessoas até cínicas na fé. Foram pessoas até levianas para com Deus. E por último, nós temos a terceira cadeira. E eu quero chamar essa terceira cadeira de a cadeira da crise.
Essa geração que se senta nessa cadeira da crise é aquela geração que olha para a geração que a sucedeu e diz o seguinte, a geração que a antecedeu, e diz o seguinte, bom, se for para ser crente que nem esse cara, se for para ser crente que nem essa mulher, eu prefiro viver uma vida completamente alienada de Deus. Eu prefiro viver uma vida completamente independente, eu prefiro não servir uma religião, se for para viver uma vida dividida, porque o pessoal que se assentou nessa cadeira do café com leite é um pessoal que sofre de dissonância cognitiva, ou seja, eles têm um discurso, mas eles não têm a prática, eles não têm um testemunho, eles não influenciam quem quer que seja, então o pessoal que está aqui, olha para lá e diz, bom, se for para ser fiel, e se for para servir a Deus desse jeito, eu prefiro ficar alienado. Então essa é a cadeira da crise. Aqui estão assentados mais de 70% dos evangélicos que foram embora da instituição da igreja evangélica no Brasil. Aqui estão mais ou menos cerca de 50% das pessoas ateias desse mundo. Pessoas que olham para qualquer pessoa que abraçou um sistema de crença e uma religião e que vê nela esquizofrenia, em que não vê nela verdade. Então eles dizem, se for para servir desse jeito, eu prefiro ser alienado, eu prefiro viver em crise. Então nós temos aqui 3 gerações. E existe um padrão na Bíblia que se repete sistematicamente. É esse padrão. Aparentemente, quando se levanta uma pessoa e senta na cadeira do compromisso, a próxima geração vai se sentar na cadeira do café com leite e depois dele vai vir uma geração que vai viver crise. Vou repetir. Quando se levanta alguém que abraça uma aliança e um compromisso, um personagem que quer fazer a diferença e senta na cadeira do compromisso, provavelmente vai vir uma pessoa depois que será o elo fraco na corrente. E a pessoa do elo fraco na corrente vai quebrar o ciclo, vai dar uma descontinuidade e vai gerar um mau testemunho. Então a próxima geração que suceder esse indivíduo vai entrar em crise de fé. É assim que funciona. Você deve olhar para esse panorama como uma corrida de bastão. Então pense uma corrida de bastão. Nós temos na corrida de bastão 3 atletas. E eles estão esperando o start, eles estão esperando o ponto de partida. E de repente o primeiro atleta, ele usa a combustão que ele tem, a propulsão e a sua força para poder dar a largada e sair na frente dos demais competidores. E ele tem um bastão na mão e ele está olhando para o próximo, ele está olhando para o outro atleta que é o seu companheiro e ele quer entregar o bastão, mas no meio do caminho existe uma sujeira, existe uma falta de comunicação. Então os dois não conseguem se entender e o bastão cai e o ciclo se quebra. É mais ou menos isso que acontece. E esse padrão está na Bíblia. Então se você olhar para esse povo, a Bíblia está dizendo que veio Josué e os líderes de Israel e serviram. E depois veio uma geração que viveu à sombra das experiências dos patriarcas e serviram. Mas depois se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos. E nós corremos um grande risco de sermos o elo fraco na corrente. Nós corremos um grande risco de sermos uma geração de descontinuidade. Então eu vou dar como exemplo um homem mais experiente e que usufruiu de maior intimidade com Deus na Escritura Sagrada, a saber, o seu nome é Moisés. Moisés foi nada mais, nada menos do que o 3º filho de um homem chamado Arão, um levita, e esse homem teve uma criança, e essa criança foi circuncidada ao 8º dia, e por causa da perseguição de Faraó, ele foi jogado dentro do rio Nilo para ser comido pelos crocodilos. Mas Deus libertou a vida dessa criança milagrosamente, e ele foi parar então perto do lugar onde a filha de Faraó estava banhando. Moisés foi adotado e foi criado como o príncipe sucessor da linha dos faraós. Ele viveu mais de 40 anos dentro do Egito, aprendendo a língua dos caldeus, aprendendo a língua dos egípcios, aprendendo arte, cultura e ciência, e foi criado e preparado para ser um príncipe. De repente esse Moisés recebe um chamado de Deus. E quando ele recebe um chamado de Deus, Hebreus capítulo 12, 11 conta a sua história e diz que ele começa a viver uma crise, porque ele sentia que ele era um homem escolhido. O seu nome, afinal de contas, Moisés, tirado das águas, falava sobre a sua identidade de ser um libertador.
Então um dia, quando ele está no deserto de Arã, pastoreando algumas ovelhas em Midian, a Bíblia diz que o Eterno, o bendito, o grande, o santo, fala com ele e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em solo sagrado. Moisés de repente ouve aquele chamado, e naquele dia, Moisés se assentou nessa cadeira. Naquele dia, Moisés parou de dar as suas desculpas. E disse: Deus, se o Senhor está me chamando, se eu fui comissionado, tudo bem, seja comigo, agora eu vou te servir com todo o meu coração. E Moisés se assentou na cadeira do compromisso. E Moisés passou a vida servindo o Senhor e aos seus estatutos. Foi Moisés quem recebeu um dos maiores presentes que Deus já deu para a humanidade, os 10 mandamentos. Foi Moisés, a Bíblia diz em Êxodo 30, verso 11, em Deuteronômio 34, verso 10, que nunca se levantou um homem como Moisés, a quem Deus falasse com ele face a face. Um homem que desfrutou de intimidade. Um homem que conheceu a Deus de forma plena. Um homem que pediu para ver: Senhor, me mostra a sua glória. E Deus disse: Moisés, eu vou colocar você na fenda da rocha, vou passar e você verá as minhas costas. Ninguém jamais desfrutou deste privilégio como Moisés. Então Moisés é o homem que sentou na cadeira do compromisso. E porque Moisés sentou na cadeira do compromisso, a sua vida influenciou mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas foram salvas e libertas do Egito, e então viveram o êxodo sob o comando de Moisés e sob a sua liderança espiritual. Ninguém jamais operou os sinais que Moisés operou, tanto no Egito quanto no deserto, porque Deus era com ele, e o Senhor falava com ele face a face, e Moisés então viveu um privilégio, e se sentou nessa cadeira. Mas então, a próxima geração foi prostrada no deserto, porque se sentou nessa cadeira. E depois de Moisés, um homem de compromisso, Israel teve uma geração de homens e mulheres fracos, que não temiam o Senhor e que foram levianos à sua voz. E no meio daquela geração só sobrou 2 exemplares de homens que tinham compromisso, a saber, Josué e Caleb, porque todos os demais não prestaram para nada e foram mortos por Deus no deserto, porque Deus disse: vocês não vão poder ver a terra prometida, afinal de contas vocês não creem no meu nome. A vida de vocês é uma mentira. Vocês já viram maravilhas, eu já falei com vocês e já dei 10 oportunidades, mas vocês me tentam. Então é uma geração que se senta nessa cadeira. Uma geração que está dividida em si mesmo. Uma geração que não sabe se quer servir o Senhor ou se quer servir as suas próprias vaidades. E essa é a geração de Josué. É uma geração de cafés com leite. É uma geração de homens e mulheres que não têm responsabilidade. E sabe o que acontece com a próxima geração? A próxima geração que sucede a geração de Josué, depois que Josué morre, depois que Caleb morre, depois que os líderes de Israel, no período de Josué, morrem, é uma geração que senta na cadeira da crise. Porque essas pessoas estão aqui olhando pelo retrovisor, a vida dos seus antepassados, e eles estão dizendo: se for para servir a Deus do jeito que os nossos antepassados serviram, nós preferimos viver na idolatria. Nós preferimos viver na mentira, nós preferimos viver alienado de qualquer coisa que venha desse Deus. Afinal de contas, olha como viveram os nossos pais. Esse é um padrão que se repete de forma sistemática. Uma após outra geração vai sendo enfraquecida, e foi Jonathan Edwards quem disse que aquilo que uma geração tolera será a regra na próxima. Essa é uma lei universal e não tem como nós fugirmos. Perceba, há 20, 40 anos atrás, era uma exceção se declarar homossexual assumido. Aí daqui um tempo se tornou algo comum, e agora já está se tornando praticamente uma verdade absoluta e infalível. Parece que é regra. Tudo aquilo que uma geração tolera vai se tornar regra na próxima geração. E é assim que as gerações vão se enfraquecendo. Eu vou dar outro exemplo. Existe um homem na Bíblia chamado de Davi. Alguém já ouviu falar a história dele? Davi é o 8º filho de Jessé, um belemita da tribo de Judá. Davi é uma criança como qualquer outra criança.
Um dia ele está pastoreando as ovelhas do seu pai, e se levanta um urso, então ele arremata esse urso. Outro dia ele pastoreia as ovelhas do seu pai, e se levanta um leão, e ele mata o leão, pega ele pela juba e mata-lhe. Esse jovem começa a viver experiências extraordinárias com Deus, então Deus, sem perca de tempo, manda um profeta para ir na casa dele. 1 Samuel capítulo 16, Samuel chega na casa de Jessé no dia de lua nova, e disse: eu vim ungir o novo rei de Israel. Todos os filhos de Jessé passam diante do profeta, mas nenhum deles estava à altura e preenchia os pré-requisitos que Deus havia determinado. Então vem uma criança por nome de Davi, e o Senhor diz: está diante de você o rei de Israel. Davi é ungido em um jantar cerimonial, preparado para ele. A partir daquele dia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderara de Davi. E Davi, agora cheio de força e cheio de sabedoria de Deus, mata o filisteu de Gate, Golias. Davi destrói todos os exércitos inimigos de Israel. Davi, na verdade, é um homem que amplia as fronteiras de Israel, vencendo a fortaleza dos jebuseus e explanando o território geográfico da nação. Nenhum outro rei foi como Davi. O seu nome é o nome mais citado na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a saber, Cristo Jesus é chamado de o Filho de Davi. Esse homem recebe todas as glórias e todas as homenagens que Deus pode dar para ele, quando o próprio Deus o chama de um homem segundo o meu coração. Nós estamos diante de um homem que se assentou na cadeira do compromisso. E esse homem disse: Deus, eu vou te servir de verdade. E eu vou fazer a diferença na minha geração, e o meu coração será teu completamente. E todas as vezes, por mais que Davi tenha errado e pecado, Deus era com ele. Todas as vezes que ele falhou, o homicídio que ele cometeu, o adultério que ele cometeu, as falhas que ele teve na sua vida, ele se arrependia e o Senhor o perdoava, e Deus era com ele. O Senhor fez uma promessa de Davi, dizendo: nunca vai faltar um descendente na tua linhagem que se assente na tua cadeira. E o Messias, o homem que vai governar todas as nações, vai vir da sua descendência. Ele vai ser chamado teu filho. Só que, senhoras e senhores, depois de Davi, nós temos um dos seus filhos. Davi teve mais de 10 filhos. O 8º filho dele, cujo nome era Salomão, foi um homem que se sentou na cadeira do café com leite. Para falar a verdade, esse homem até começou bem. Quando ele era ainda uma criança, com 8 anos de idade, ele resolveu dar um culto a Deus. Foi até o monte Gibeá e ofereceu sacrifícios e holocaustos sem números. Deus aparece a ele de madrugada e disse: garoto, pede o que você quiser e eu vou te dar. E ele começa muito bem. E ele diz: Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. E aparentemente esse cara vai arrebentar. Aparentemente esse jovem, essa criança, aprendeu tudo o que ele precisava aprender com seu pai. Antes de morrer no leito de morte, Davi deu um conselho para ele em 1 Reis capítulo 2, dizendo para ele: olha, eu vou pelo caminho de todas as gentes, mas você seja macho, seja cabra homem, Deus vai ser contigo, é só você ser fiel. Tá fácil para você, Salomão, eu estou passando o bastão, pega, segue em frente. Mas a Bíblia começa a dizer que Salomão vai crescendo, a sabedoria, o conhecimento, a sua majestade vai enchendo os seus olhos. E Salomão vai sendo, com o tempo, corrompido por 3 grandes ameaças que ameaçam os seres do gênero masculino. As 3 barras: barra de ouro, barra de ferro e barra de saia. Barra de ouro, dinheiro. Barra de ferro, poder. Barra de saia, mulher. Primeiro, Salomão se tornou o homem mais rico que já viveu no planeta Terra. Todo o patrimônio de Salomão foi avaliado recentemente por uma pesquisa norte-americana como 3 trilhões e 200 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Nem o Elon Musk, nem o Jeff Bezos, nem o Bill Gates, nem o George Soros, nem nenhuma companhia, nem nenhum banco internacional do mundo chega nem aos pés dessa quantia exorbitante. A majestade, a magnificência de Salomão era tão grande que ele não conseguia contabilizar a quantidade de dinheiro que havia. Salomão tinha ouro, tinha prata, tinha cavalos de raça, em grande quantidade.
Então, dinheiro, a barra de ouro, um dos maiores inimigos do homem, ao qual o próprio Jesus disse que o homem não pode servir a dois senhores, porque ele vai se dedicar a um e desprezar o outro, e Jesus termina dizendo no Sermão do Monte: vocês não podem servir a Deus e as finanças, vocês precisam escolher a quem vocês servem. Então Salomão vai decaindo da graça. Quando Salomão recebeu o projeto de fazer o templo de Deus, o lugar sagrado, onde a presença do Eterno iria habitar, Salomão construiu uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Todo o templo de Deus era feito com ouro 24 quilates por dentro e por fora, de uma forma suntuosa. Só a menorá que Salomão mandou ser construída era mais ou menos 20 vezes mais valiosa do que a que Moisés mandou fazer. Moisés mandou fazer uma menorá, Salomão mandou fazer 10. Moisés mandou fazer um altar, Salomão mandou fazer vários. Moisés mandou fazer uma pia de cobre, Salomão mandou fazer quase 20. O templo de Salomão era magnífico, era suntuoso. Salomão queria colocar o melhor dentro da casa de Deus, então ele contratou a mão de obra mais especializada que havia no templo. Ele fez um contrato com Irão, rei de Tiro, que era amigo do seu pai, amigo da família, e trouxe mão de obra e matéria-prima com qualidade para construir e colocar o melhor de dentro que tinha na casa de Deus. A maçonaria diz que nesse período, Salomão se envaideceu de tal maneira que contratou um homem chamado Irão Adif. E esse homem foi contratado para escrever os segredos que havia dentro do templo de Salomão, para que nenhum dos seus inimigos descobrissem os seus segredos e pudessem entrar e saquear o ouro e a prata da casa de Deus. Os códigos e os símbolos que havia naquele lugar eram exorbitantes, e isso fez com que a fama de Salomão, não apenas a sua sabedoria, mas a sua riqueza e a sua glória, extrapolassem e fosse até os confins da terra. A sabedoria desse homem e a riqueza dele eram extraordinárias, e esse cara, de verdade, irmão, parece que é o cara. Ele tem tudo para ser o cara, ele tem tudo para acertar. Ele tem um ambiente, ele tem o pai que o ensinou, ele tem todos os caminhos e as ferramentas estão nas suas mãos. Ele só não precisa fazer cagada. Se ele fizer tudo conforme as regras, vai dar tudo certo. Ele vai ser o maior de todos os tempos. Um dia ele recebe uma visita. 1 Reis capítulo 10, diz que a rainha de Sabá veio do Oriente, de um país chamado Etiópia, e trouxe para Salomão a quantia exorbitante de 120 talentos de ouro. Um talento de ouro é 35 quilos. Nós estamos falando de uma oferta de 4.200 quilos de ouro, 24 quilates, avaliada em cerca de 10 milhões de dólares. Isso foi dado para Salomão como uma oferta. Então, depois da barra de ouro, vem a barra de ferro, e o poder desse homem começa a envaidecer o seu coração, e a vanglória começa a chegar na vida dele. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E de repente Salomão se acha um Deus, e ele acha que ele pode tudo, e que em todo tempo ele estará na bonança. Então ele cai na terceira armadilha, barra de saia, mulher. E a Bíblia diz que Salomão se casou com nada mais, nada menos do que 700 princesas e 300 concubinas. Ele foi um homem de 1000 mulheres. E eu digo, uma mulher já dá trabalho. Imagina 1000. Para você administrar essa comunicação, esses hormônios, essa velocidade das informações. Então um dia ele tira sortes. E ele vai se deitar no seu harém, irmã Michele, com a de número 544. Então ele se deita com a de número 544 depois de uma noite maravilhosa de amor. A esposa de número 544 olha para ele e diz: sabe, meu amor, eu estou tão triste, estou tão deprimida ultimamente, porque eu estou me lembrando da casa dos meus pais e da terra, da minha terra natal. E eu vi que você mandou construir uma casa para esse seu Deus, e eu confesso dizer para você que eu queria muito construir uma casa pequena, sabe, uma igrejinha pequena para os meus ídolos. E a 544 ficou no pé de Salomão. Como diz Elezinho, o moído da mulher.
E um dia Salomão diz: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pega o dinheiro necessário, constrói uma casa para o seu Deus, só uma, não tem problema, ninguém vai lá, faz a sua vontade. Só que a frequência das informações começam a correr de uma maneira exorbitante, de uma velocidade enorme. Então a 225 fica sabendo que Salomão deixou, a 544 construiu uma casa para o seu ídolo. E no dia que Salomão vai se deitar com essa mulher, ela diz: olha, meu amor, eu fiquei sabendo que você deixou uma das suas esposas construir uma igreja, um ídolo, uma casa para o ídolo dela, e eu também tenho saudade da minha terra, e eu também estou distante dos meus pais, eu queria muito que você me deixasse construir uma casa para o meu Deus. E Salomão diz: tudo bem, já deixei para uma, vou deixar para outra. E isso aconteceu com a 99, com a 77, com a 103, com a 901. E a Bíblia diz que as muitas mulheres de Salomão corromperam seu coração. A medida desse homem, que era sábio, por isso eu não aceito ninguém dizer, Salomão foi o homem mais sábio. Não. Salomão chegou a ser mais sábio, mas ele não foi o mais sábio. Porque ele morreu desviado. A Bíblia diz que no final da sua vida ele morreu em decadência. E o judaísmo diz que quando Salomão estava desviado, os demônios se apoderaram da sua mente e ele criou o espiritismo judaico. E se envolveu com o ocultismo e enredou o povo de Israel. E aquele homem que tinha tudo para dar certo, para ser o sucessor de Davi, sentou na cadeira do café com leite e se tornou um engodo, uma pedra de tropeço. O elo fraco na corrente, mau testemunho, falta de compromisso, falta de temor a Deus. E sabe o que acontece, senhoras e senhores? Depois que vem alguém e senta nessa cadeira, vem uma outra geração que vai se assentar na cadeira da crise. E essas pessoas daqui estão olhando para os caras de lá e estão dizendo: não vale a pena servir a Deus. Para ser crente desse jeito? Para fazer o que esse aí faz? Para mentir? Para se prostituir? Para adulterar? Para viver essa vida leviana e enganosa? Eu prefiro viver alienado de Deus e eu prefiro ir para o inferno. E esse sujeito é nada mais, nada menos do que um jovem chamado Roboão, filho de Salomão, que foi o seu sucessor. O homem que recebeu o pior conselho da Bíblia. No dia que ele foi assumir, ele fez uma declaração. Ele se aconselhou com os velhos e depois se aconselhou com os jovens. E pela sua inexperiência, Provérbios diz que a inexperiência dos inconstantes os matará. E pela sua inexperiência e a sua inconstância, ele fez um pronunciamento público, dizendo: olha, o meu pai foi rigoroso, mas eu vou ser 10 vezes pior. E o povo disse: má é esta palavra. E o reino se dividiu de 12 tribos. Agora nós só temos 2 tribos ao sul, a saber, Judá e Benjamim. E as outras tribos foram todas para o norte, seguindo a Jeroboão. Esse homem dividiu o reino, acabou com todo o legado de Davi. Queimou a herança dos seus antepassados. Porque foi uma pessoa que se sentou na cadeira da crise. Uma pessoa completamente alienada de Deus, que não tem temor do Senhor. E que está olhando para quem está do seu lado e está dizendo: se for para ser crente desse jeito, eu prefiro ir para o inferno e ficar do jeito que eu estou. Essa história é familiar para vocês, sabe por quê? Porque muitas pessoas que nós conhecemos nesse tempo estão sentadas aqui nessa cadeira. Eles olham para a igreja institucional e eles dizem: eu não acredito em igreja. Eles olham para a vida de líderes fraudulentos e enganosos e dizem: eu não acredito mais em pastores. Eu não acredito em crente, eu não faço negócio com crente. Estão aqui, por causa de uma geração que se sentou aqui. E sabe o que eu tenho dito? Eu tenho dito, irmãos, que eu prefiro lidar com as pessoas que estão na cadeira da crise do que as pessoas que estão na cadeira dos mornos. E não foi eu quem disse isso, foi o próprio Jesus quem disse isso para a igreja de Laodiceia. Ele disse: oxalá, tomara que fosseis quentes ou frios, mas porque vós sois mornos, vomitar-te-ei da minha boca. O que Jesus está dizendo é: a vida de vocês me dá náusea,
A adoração de vocês me dá náusea. O comportamento de vocês me dá náusea. Eu estou a ponto de vomitá-lo. Eu estou enjoado. É isso que está acontecendo. Vou dar outro exemplo. Abraão, Isaac e Jacó. A tríade. Quem foi Abraão? Abraão foi o homem que se assentou na cadeira do compromisso. Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12, saia da terra de Harã, da província de Ur, vá para a terra onde eu te mostrarei, eu farei de você uma grande nação, todos os seus descendentes serão uma bênção. Abençoados serão todos os que te abençoarem. Você vai ser tão grande e numeroso quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Então Abraão ouviu a voz de Deus, partiu em uma peregrinação de fé, e esse homem se tornou o pai da fé. É por causa de Abraão que nós estamos aqui. Na verdade, Abraão é a pessoa mais importante da religião cristã, da religião judaica e da religião islâmica. Abraão é o pai do monoteísmo, é o homem que deu a crença em um único Deus de presente para a humanidade. Abraão, é por causa dele que Jesus Cristo veio ao mundo. Abraão é o homem que sentou na cadeira do compromisso. Embora ele teve algumas falhas, ele viveu alguns desvios, mas Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele creu contra a esperança. Quando o próprio Deus disse, eu vou matar o teu filho, você vai me dar ele de presente, Abraão não negou o maior presente que Deus havia dado, porque o seu coração estava no Senhor e não estava naquela criança, por mais que ela fosse promessa de Deus, porque todas as vezes que Deus pede Isaac, é Abraão que ele quer. É o coração de Abraão que ele está buscando. Abraão é o homem da cadeira do compromisso, mas a gente tem um filho de Abraão. O menino que nasceu através de um milagre, era 99 anos de idade, Sara já estava amortecida, o seu ventre não podia mais gerar, mas Deus fez um milagre e veio uma criança ao mundo e o nome dele é Isaac. E Isaac é aquilo que eu chamo de o filhinho de papai, o filhinho de crente mimado. Sabe aquela pessoa que tem tudo, mas que não valoriza? Aquela pessoa que tem todas as coisas estão ao seu favor. Isso é Isaac. Por exemplo, você vai olhar na Bíblia, você vê Gênesis 12, começa a ler a história de Abraão, e aí vai contando a história de Abraão, até Gênesis 22, por ali. Aí vai contar a história de Isaac, fala 2 capítulos de Isaac. Aí termina a história de Isaac, e todo o resto só fala de Jacó. Abraão é aquilo que eu chamo de Isaac é aquilo que eu chamo de um crente de café com leite. Sabe uma pessoa que não influencia, nem flói, nem contribui? A história dele passa rápido, ele não deixa uma marca no mundo. Na verdade, ele faz apenas a ponte da continuidade. E perceba, depois de Isaac, vem os seus filhos. E Esaú e Jacó estão olhando para o exemplo do pai. E no ponto que esses dois começam a discutir pela primogenitura e pela sua herança, porque Jacó tinha filho preferido, no ponto que eles começam a discutir, Jacó entende qual é o caminho que deve percorrer. E ele faz um contrato com a própria mãe para enganar o pai. Depois ele disfarça após ter enganado o pai e rouba a primogenitura do próprio irmão. Jacó é o que eu chamo de uma pessoa que está aqui na crise. Ele não tem um código de conduta, ele não segue um sistema de crença. Ele está olhando para as pessoas que vieram antes dele. Ele olha para o pai e ele diz assim, o meu pai era crente, o meu avô era crente, mas o senhor não. O senhor, na verdade, herdou essa fé. Mas quem tem experiência com Deus é Abraão. Quem ouvia a voz de Deus era Abraão. O senhor não ouviu a voz de Deus. O senhor não tem muita intimidade com Deus. Então o que é que Jacó faz? Jacó vive uma vida como enganador, como usurpador. E ele vai passar 20 anos distante no deserto, em crise, fugindo de Deus, fugindo da família, ferido na sua identidade, marcado para sempre como um usurpador, como um homem que é fugitivo e no dia que ele voltar ele morre. Só que tem um segredo na Bíblia, irmão, deixa eu contar isso para você. Para todo
Jacó que aparece, existe um Labão. Ou seja, se Jacó enganou o pai e o irmão, ele vai encontrar lá na frente com seu tio Labão, que vai enganá-lo também. Durante 7 anos ele é enganado, porque ele queria se casar com Raquel e se casou com Lia. Depois foi enganado novamente no contrato das ovelhas. E a vida de Jacó foi 15 anos sendo enganado na casa do tio, para pagar os pecados. Esse homem está aqui, ó, alienado, distante, em crise. É engraçado quando Jacó está fugindo, é muito engraçado. Ele está indo embora. Geralmente as pessoas que estão na cadeira da crise, elas têm encontros profundos com Deus. Porque elas são sinceras. Quem está aqui não, ó, quem está aqui é cínico. Quem está aqui é leviano. Quem está aqui está se enganando a si mesmo. Está vivendo a filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem está aqui não. Quem está aqui está ferido, está marcado. Mas quem está aqui tem verdade, tem feridas. Mas tem coragem de dizer para Deus: Deus, se o Senhor existe, dá um sinal, faz alguma coisa. E Jacó está fugindo. E no meio dessa fuga, quando ele está no deserto de Padã Arã, ele coloca uma pedra para dormir. E aí ele faz uma oração, irmão. Não é oração de crente não, isso é oração de gente desviada, mas ele ora. Porque quem está aqui nem orar sabe. Quem está aqui nem dobrar o joelho dobra. Porque é cínico. Porque vive uma vida de engano. Morno espiritualmente. Mas quem está aqui não. Quem está aqui ora na mesa do bar. Quem está aqui ora no meio do bordel, na sarjeta, mas ora. E Jacó pede, diz assim: Deus, se o Senhor for comigo, eu vou te dar todo o dízimo que eu consegui aí o resto da minha vida. Se o Senhor me ajudar, todavia, eu também vou dar o dízimo para o Senhor. Isso é oração de gente desviada, tá? Porque a oração do ser, todavia. Se o Senhor fizer, eu te devolvo. Se o Senhor me abençoar, isso aqui é de gente que faz barganha com Deus, mas é de gente sincera. Quem está aqui pelo menos tem coragem de admitir as suas feridas. E eu prefiro lidar com gente que está aqui, do que com gente que está aqui. E Deus diz: tudo bem, Jacó, vai lá, eu serei contigo. E esse homem passa o perrengue, esse homem é moído, come o pão que o diabo amassou. Quando acaba o pão, ele come o diabo. E um dia ele volta e acerta as contas com Deus. E ele sai desse lugar. E ele vem para esse lugar. O que eu estou querendo dizer nessa noite? Eu estou querendo dizer para você que só existem essas 3 opções. E que você precisa tomar cuidado. Porque você pode ser o elo fraco na corrente. Você pode ser aquela pessoa que está vivendo uma vida espiritual mesquinha. Que não está vendo que a apostasia está chegando no seu coração e você está se tornando morno. Você está se tornando oco por dentro. E eu confesso a vocês, agora testemunho, é sermão de 3 pontos. É ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. 3 pontos. E eu confesso uma coisa para você. A minha primeira experiência com Cristo Jesus, o meu encontro com Deus, eu tinha cerca de 13 para 14 anos de idade. Houve um amigo da minha família que se mudou para minha casa, Ribamar Amorim, o nome desse homem. E ele começou a me evangelizar dentro da Bíblia. Eu estudava em um colégio católico, congregação claretiana. E eu sempre desconfiava e sempre criticava as liturgias da igreja católica. Então esse homem começou a me mostrar na Bíblia quem era Deus e o que era o Evangelho. Então um dia eu cheguei na igreja. Na verdade, eu mandei minha mãe comprar para mim uma calça social e uma camisa social. Porque eu tinha na minha cabeça que para ser crente tem que entrar na igreja todo social, que nem minha avó ensinou.
E a primeira roupa que eu vesti toda social, eu entrei dentro da igreja. E eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, ó Deus, vem cá. Eu conheço o crente assim, assado, desse jeito, desse outro. Mas agora o meu papo é contigo. Deixa eu falar uma coisa. Comigo vai ser de verdade. Se o Senhor me ajudar, eu quero que essa parada seja real. Tem que ser para valer. E naquele dia, queridos, eu me sentei aqui nessa cadeira. Na cadeira do compromisso. E deixa eu contar uma coisa para você. Nem sempre a minha vida espiritual foi uma vida de força e de constância. Já me abalei muitas vezes na fé. E no momento que eu percebi que eu estava esfriando, no momento que eu percebi que eu estava morrendo, que já não era mais verdade, que o meu culto não tinha verdade, que era uma mentira, que era um engano, eu disse, Deus, eu me nego a sentar nessa cadeira, então eu vou direto para aquela. E eu vou sentar nessa cadeira, eu vou ser radical, e eu vou para o inferno, mas eu vou para o inferno sabendo que eu estou fazendo merda. E muitas vezes as pessoas vinham me evangelizar e falar para mim, eu dizia, tudo bem, eu sei, eu estou no pecado mesmo. Estou indo para o inferno, estou cheio de demônio. Mas eu não vou me enganar e eu não vou enganar o Senhor. Ei, isso é o ideal? Não é o ideal. Mas eu estou contando o que eu fiz, isso é história real. E no momento que eu estava na sarjeta, na lama, minha vida destruída, minha saúde destruída, minha família destruída, minha reputação, tudo, eu perdi tudo. Meus amigos, minha reputação, a cidade que eu amava, as pessoas que eu amava, tudo. Eu sabia o caminho. E um dia eu me lembro como hoje, eu não lembro a data, não lembro a hora. Eu sei que foi um dia de domingo, final de tarde. Nós morávamos em Recife, nós morávamos em Boa Viagem, e eu estava indo lá para a feira, para a pracinha de Boa Viagem. E eu fui deixar o meu irmão com idade escolar, entre 8 e 9 anos de idade, para fazer um trabalho de colégio com os amigos. E eu desci e fiquei na praça, e eu fiz uma ligação para o meu pai. E naquele dia, no dia anterior, eu tinha tomado uma ressaca, um porre de drogas. E eu estava completamente envergonhado pelo que eu havia me tornado com o conhecimento que eu tinha obtido. E naquele dia, sentado naquela praça, eu fiz uma oração. No meio da lama, na merda, eu disse, Deus, me ajuda, eu não consigo sozinho. E eu sei que eu só vou poder com o Senhor, então me tira desse lugar, faz alguma coisa na minha vida. E naquele dia, eu ouvi a voz de Deus como nunca. E a voz de Deus falou ao meu espírito, do mesmo jeito que a mamãe fala comigo, Ítalo Bruno. E isso foi suficiente para mexer dentro de mim, e eu saí correndo. Contra o trânsito, procurei a primeira igreja, Igreja Renascer em Cristo. Era domingo, final da tarde, estava tendo um ensaio de jovens, eles estavam ensaiando, eu sentei, me joguei na última cadeira no final do templo, e eu chorei, derramei a minha alma durante 30, 40 minutos. Um jovem se aproximou de mim, queria conversar comigo, eu falei, não, eu só estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor, muito obrigado. Eu conheço o caminho de casa, eu sei a voz do meu Deus. Quando eu terminei de chorar, se aproximou uma pessoa, me levou a um gabinete de um pastor, eu conversei com ele 10 minutos, eu nunca mais vi o rosto daquele homem. Eu contei para ele a minha história e resumi em alguns minutos, ele fez uma oração por mim, e naquele dia, todo o lixo e o entulho que estava na minha vida foi removido. Eu disse, Senhor, hoje eu estou voltando para essa cadeira. Porque esse aqui é o meu lugar. E sabe qual é o meu maior medo? O meu maior medo é de permitir, é de deixar. Primeiro, é de ser um elo fraco na corrente. E segundo, é de permitir e é de deixar que o meu irmão, que a minha cunhada, que a minha esposa, que a minha família, que os meus filhos se sentem nessa cadeira. Esse é o meu maior medo. É de que aquilo que um dia começou em mim com tanta verdade, um dia se torna uma mentira e não faça mais sentido, mais efeito na vida de ninguém.
E é por isso, irmãos, que todas as vezes que eu entro na casa de Deus, ou que eu estou diante do Senhor, é de verdade. Não importa como eu esteja, não importa se eu pequei, não importa se eu fiz merda, não importa como eu estou, é de verdade. Eu digo, Deus, eu estou aqui, hoje eu estou mal, e o Senhor sabe que eu estou ruim, eu não queria nem estar, mas eu estou aqui porque eu te amo, então venha cá, me ajude, seja comigo. Sempre é assim, sempre vai ser assim. E todas as vezes que eu subir nesse altar, sempre vai ser como se fosse a última vez. Porque é de verdade. E qual é a palavra de ordem para nós? Nós estamos em um período em que a balança de Deus está assim. Nós chamamos esse tempo de os dias temíveis. Os dias temíveis são os 10 dias que vão entre Festa das Trombetas até o dia do jejum global, Yom Kippur. E durante esses 10 dias, dizem os sábios, Deus está avaliando o coração dos homens e está pesando a intenção dos seus corações em balanças. Início do ano, no calendário sol e lunar, final de pandemia e ressaca no mundo inteiro, um tempo de reversão e pode ser para nós um tempo de recomeço. E o que eu desejo compartilhar com você nessa noite é que você escolha uma dessas cadeiras, que você sente uma dessas cadeiras, e que você diga, Senhor, hoje eu estou aqui, nessa condição. E não importa se você estiver na cadeira da crise, ou até mesmo se você estiver na cadeira do meio, você está morno, não importa. Mas a palavra de ordem hoje é que você se sente em uma dessas cadeiras e você diga, Senhor, eu quero estar na cadeira do compromisso, e eu quero fazer uma aliança contigo, um compromisso contigo, de que eu sempre vou me esforçar para que os meus descendentes e para que a minha família nunca se sente nessa cadeira do meio. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Podem se assentar lá na cadeira da crise, mas nessa aqui não há salvação. Deus abençoe.